Bom dia, queridos irmãos. A graça, a paz do Senhor esteja em nossas vidas, amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 56. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 56. Ainda me recuperando de uma gripe, queridos, então, às vezes, a voz pode parecer um pouco fanha por causa disto. Palavra do Senhor, Lucas, capítulo 9, versículos 51 ao 56 diz: E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Vamos orar, queridos. Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra, com o nosso coração entregue em Tuas mãos. Pedimos que Tu fale no Senhor de maneira apropriada, como sempre tem feito. Que o Senhor possa nos usar e usar o púlpito desta igreja, Senhor, para falar com o Teu povo. Abençoa-nos, conduze-nos pelas veredas da Tua palavra, Senhor. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o título do sermão desta manhã é Quebrando Velhos Paradigmas. Quebrando Velhos Paradigmas. O Evangelho de Lucas, ele pode ser dividido em 3 sessões. A primeira vai do versículo 1, do capítulo 1, até o capítulo 9, versículo 50. Sessão que apresenta o ministério de Jesus na Galileia. A segunda sessão, a sessão central, vai de Lucas 9, 51, versículo já lido nesta manhã, e vai até Lucas 19, 27, que vai manifestar a viagem de Jesus pela Samaria, destino a Jerusalém. E a última sessão vai de Lucas 19, 28, até o final do capítulo do livro, e destaca o ministério de Jesus em Jerusalém, na sua última semana, ou seja, nos últimos acontecimentos de sua vida. Na segunda sessão que esse texto de hoje está inserido, o evangelista Lucas narra a viagem de Jesus e seus discípulos da Galileia. Percebam, Galileia era a parte mais ao norte do território, para a Judéia, para Jerusalém, que ficava na parte mais ao sul. E eles precisavam atravessar o território dos samaritanos. Essa narrativa, esse texto é conhecido como a narrativa da viagem. E essa narrativa vai mostrando esse percurso, o que foi acontecendo durante todo esse percurso, num trecho de aproximadamente 110 quilômetros. A parte central do Evangelho de Lucas é composta por 10 capítulos. E nesses 10 capítulos nós vemos aquilo que marca o ministério de Jesus, os sermões e, sobretudo, os seus ensinos. Ensinos que eram trazidos a efeito por meio dos diálogos de Jesus, diálogos com os discípulos, ou Jesus interferindo nos diálogos entre os discípulos, nos diálogos de Jesus com os religiosos, e ainda no diálogo de Jesus com pessoas comuns que eram encontradas no caminho para Jerusalém. E na medida que caminhava estrada afora, Jesus ia ensinando aos seus ouvintes os princípios e os valores do reino de Deus. Um dos métodos utilizados por Jesus consistia no uso de parábolas, que levavam seus ouvintes à reflexão em busca de uma resposta. Método comparável à maiêutica de Sócrates. Maiêutica é uma palavra grega que significa parto. Sócrates levava seus discípulos a gestarem e a darem à luz a ideias. Ele não entregava as ideias prontas. Mas o método de ensino de Cristo também
pode ser comparado ao método de outro mestre grego, Aristóteles, por meio da peripateia. Peripateia, uma palavra grega que significa caminhar ao redor. Aristóteles caminhava literalmente com seus discípulos enquanto ensinava, e era a mesma coisa que Jesus de Nazaré fez. Enquanto caminhava, ele falava aos seus ouvintes, ensinando as verdades eternas, encantando as multidões com a sua capacidade expositiva, nunca antes vistas naquelas e em outras paragens. Por óbvio, estamos tratando aqui do mestre dos mestres, o maior professor que este mundo já conheceu, incomparável em sabedoria e em carisma, em austeridade, mas também em autoridade. A Bíblia diz que as multidões ficavam maravilhadas do ensino de Jesus, porque não se tratava do ensino soberbo e arrogante dos fariseus e dos doutores da lei, mas de um ensino permeado de verdades profundas do reino de seu Pai. Jesus era capaz de falar por horas a fio e manter incólume a atenção de seus ouvintes. Os 4 evangelhos, na realidade, apresentam os trechos mais importantes desses ensinos de Jesus, e quanto a isto, João escreveu no seu evangelho, no capítulo 21, versículo 25, que tudo aquilo que Jesus fez e ensinou, tudo, se fosse registrado, nem no mundo inteiro caberiam todos os livros. Por causa do método do ensino de Jesus, o cristianismo, no primeiro século, ficou conhecido como a seita do caminho, porque era no caminho, na medida em que Jesus caminhava com seus discípulos, que ele ensinando, desvelava corações, aniquilava sofismas, abatia a altivez, condenava a arrogância, destruía estruturas pecaminosas, demolia sistemas opressores, denunciava poderes usurpadores, destronava inescrupulosos doutores, confrontava consciências incautas e promovia a humildade, a simplicidade e o amor. Era por meio do ensino, enquanto caminhava, que Jesus expunha as verdades do céu, cativava as mentes e amortecia a insuflação do ego de seus ouvintes, levando-os às reflexões mais profundas possíveis. E em suas parábolas de elementos simples do dia a dia, daquela vida agropastoril, Jesus dobrava a resistência das mentes humanas, e era por meio de palavras temperadas com uma lucidez sem igual e de uma paz perenal, e também por uma notável autoridade, que o mestre arava a alma das pessoas com sulcos tão profundos que possibilitavam que a semente do evangelho descesse profundamente no coração das pessoas, a fim de poder germinar, brotar, crescer, produzir frutos dignos. Entendam, queridos? A escola de Cristo para aqueles dias de viagem era as estradas, os caminhos e os trilhos para Jerusalém, em meio a uma terra hostil, de um povo igualmente hostil. Mas eis que surge uma questão. Quem eram os samaritanos? Por que eles eram tão hostis assim? Gostaria que vocês entendessem, para isso nós vamos voltar um pouquinho na história de Israel. No ano 722 a.C., o povo de Deus já estava dividido em 2 reinos. E naquele ano, o reino de Israel, o reino do norte, foi levado cativo para a Síria, e de lá retornou poucos remanescentes. No ano 605 a.C., o reino de Judá, o reino do sul, foi levado cativo para a Babilônia, sendo que 70 anos depois, cerca de 45 mil judeus retornaram para Jerusalém, e foram contados apenas os homens. E é com tal número de pessoas, somadas às que conseguiram sobreviver à fome, que Judá voltou a florescer e veio a se firmar como reino. Mas compreendam, a política dos reis assírios e babilônicos para os povos conquistados era a política da expatriação. O que era isto? Os povos conquistados eram levados de uma terra, da sua terra de origem, movidos para uma outra terra. E, igualmente, esses reis faziam com outros povos também. E assim
eles misturavam os povos e, claro, o produto disso era uma coisa terrível. Assim, sem a terra natal e misturados a povos diferentes, o produto inevitável era um povo totalmente miscigenado, aculturado e, sob todos os pontos de vista, um novo povo. E foi exatamente isso que aconteceu com Samaria. Samaria tornou-se o produto da política de expatriação de assírios e babilônios. E na época de Jesus, Samaria já era marcada de forma indelével pela miscigenação de culturas, de raças, de línguas e, sobretudo, de religiões. Entendam, até os dias de Jesus, já havia se passado mais de 700 anos de sincretismo religioso em Samaria. Os remanescentes de Israel, que permaneceram naquele território de Samaria, foram misturados a outros povos, principalmente os amonitas, os asdoditas e os arábios, conforme os relatos nos livros de Esdras e de Neemias. A religião de Samaria era um assinte à fé judaica, um ultraje aos ensinos de Moisés e dos profetas. E para dar mais motivos ainda à dissensão entre judeus e samaritanos, a religião samaritana só aceitava o Pentateuco como palavra de Deus, os 5 primeiros livros. A tradição dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó e a lei de Moisés foram imiscuídas ao ensino religioso daquelas nações pagãs, gerando um culto misto, distorcido e repugnante celebrado no Monte Gerizim. E é por isso que os judeus, ao retornarem do cativeiro na Babilônia, encontraram forte resistência. A reconstrução do templo de Jerusalém, na época de Zorobabel, e da cidade, na época de Neemias e de Esdras, significava para os samaritanos uma terrível ofensa, porque os judeus de Jerusalém vindicariam a primazia no culto a Yahvé, o que de fato aconteceu. Entendam, queridos, quando observamos lá em João, no capítulo 4, o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, nós podemos observar o inconformismo dos samaritanos na boca daquela mulher. Porque, para os samaritanos, o verdadeiro lugar de adoração era o Monte Gerizim, onde ficava o poço de Jacó. Porque, para os samaritanos, o culto deveria ser realizado ali. Parece absurdo, mas não. Havia uma lógica, e eu queria que você entendesse essa lógica. Os samaritanos entendiam que Deus, ao permitir que o templo de Jerusalém fosse destruído e que se tornasse objeto de abominações por parte do rei babilônio Nabucodonosor, era como se Deus estivesse movendo o lugar de adoração do templo e retornando o lugar de adoração ao lugar anterior, ou seja, ao Monte Gerizim. Vocês conseguem ver a lógica? Havia uma lógica. Agora, quando nós lemos o texto de Lucas, do capítulo 9, dos versículos 51 a 56, parece que o texto ganha mais cores. A Bíblia diz que naqueles dias Jesus manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Ou seja, não era segredo para ninguém. Ele tornava visível o seu desejo de ir para Jerusalém. E o que acontece? Precisa de uma pousada em uma das aldeias dos samaritanos. Os samaritanos não o recebem. Então, o que estava acontecendo? Os samaritanos não queriam receber Jesus apenas pelo fato dele ir para Jerusalém. Significava dizer, queridos, que aquele rabino ali presente iria reconhecer Jerusalém e o templo como lugar de adoração a Yahvé. E, claro, isso suscitava ira no coração dos samaritanos. Por isso eles não queriam receber Jesus. E nós precisamos dar um voto de louvor nesse momento para os samaritanos, porque eles levavam a religião deles a sério, mesmo que fosse completamente destituída da verdade da lei de Moisés, mas eles tratavam com seriedade. E talvez alguém em nossos dias possa julgar que a reação dos samaritanos tenha sido extremada. Não precisava ser aquela, talvez alguém possa dizer. Mas estamos falando, queridos, de estruturas centenárias. Estamos tratando de um povo que valorizava a religião que possuía. De um povo que tinha suas certezas, suas convicções. Por outro lado, note a reação de 2 discípulos de Jesus.
Senhor, queres que mandemos fogo do céu para os consumir? Eles estavam destilando veneno em forma de ódio pelos samaritanos. Ora, queridos irmãos, a reação dos discípulos de Cristo era extremamente desproporcional ao agravo. Vocês concordam comigo? Não querem nos receber, então a gente vai lá e aniquila todos. Acaba com a vida deles. Mas o que nós deveríamos perguntar nesse momento é: e o que Jesus fez? Jesus usou a arma mais poderosa contra as fortes estruturas do pecado. Jesus usou o ensino. E na medida que vai caminhando na estrada de Samaria para Jerusalém, ele vai tratando o coração de seus discípulos. O Senhor precisava quebrar paradigmas antigos, valores distorcidos que impediriam o avanço do reino de Deus na terra, porque o Evangelho deveria alcançar as nações, e o mecanismo utilizado pelo Mestre era o ensino. Por isso nós valorizamos o ensino. Por isso a nossa teologia se volta para o ensino. Eis aí também a razão porque os países mais desenvolvidos do mundo darem tanto valor à educação. E Jesus vai tratando e vai ensinando. Por exemplo, em Lucas 10, 25 a 37, Jesus traz a parábola do samaritano. Quem é o herói nessa parábola? O homem está praticamente morto à beira do caminho. O herói não é o sacerdote que passa ao largo, também não é o levita que passa ao largo, mas o herói é um samaritano. Então Jesus está demolindo estruturas, está tratando de maneira radical o coração dos seus discípulos. Agora voltemos à viagem. Gostaria que entendêssemos que aquela travessia na terra dos samaritanos envolvia riscos, sobretudo de morte. Naquela época era muito comum ouvir relatos de violência de ambos os lados, porque é sempre esta a dinâmica de um sistema violento. Violência que gera mais violência. Agressão que chama o revide. E as coisas se perpetuam. Também era comum o ataque de samaritanos às romagens religiosas dos judeus, que seguiam para Jerusalém, para o culto, e aí gerava a busca da vingança dos judeus em relação aos samaritanos, e esse processo ia se retroalimentando numa coisa terrível. E uma viagem, queridos, que durava de 3 a 5 dias, se revelava em 110 quilômetros marcados de medo e de assombro. Os judeus consideravam os samaritanos pessoas de terceira categoria. Criticavam o culto samaritano e zombavam da religião de Samaria. E os samaritanos faziam a mesma coisa com os judeus. Queridos, Jesus não estava alheio a tudo isto, e em sua excelsa sabedoria resolveu tratar o coração dos discípulos por meio do ensino. Por meio do ensino, Jesus quebrava velhos paradigmas. Jesus desmontava estruturas pecaminosas do pecado. Jesus não parou sem que ensinasse até o fim a seus discípulos. E hoje eu queria ver aqui com os irmãos apenas 2 verdades que esse texto nos propõe quanto à quebra dessas velhas estruturas e desses velhos paradigmas. Primeira verdade: precisamos romper com as velhas estruturas pecaminosas do passado. A estrutura estabelecida ensinava que judeus e samaritanos deviam se odiar, porque seus costumes eram diferentes, sua tez era diferente, porque seu idioma era diferente, porque sua religião era diferente. E se tudo era muito diferente, a conclusão que se chegava era o caminho do ódio. Perceba, se alguém quisesse perguntar e saber a miúde o porquê daquela rixa, qualquer dos lados poderia responder: sempre foi assim. É comum que um judeu hostilize um samaritano e que um samaritano hostilize um judeu. Foi assim com os nossos pais. Foi assim com os pais dos nossos pais. É assim conosco. Será assim com os nossos filhos e com os filhos de nossos filhos. E essas estruturas, esses laços de iniquidade tendem a se perpetuar. Mas o ensino do Evangelho rompe.
E o Senhor entra no coração das pessoas, ilumina suas mentes. É claro, queridos, que a atitude de ambos era terrível. Os samaritanos se negavam a receber Jesus e os discípulos queriam matar os samaritanos. Deixa eu dar 2 exemplos para vocês. Um exemplo da ficção. Em 2002, o cineasta Walter Salles lançou o filme Abril Despedaçado. Consinto que vejam. Retrata uma história fictícia de ódio e vingança que envolvia 2 famílias, os Breves e os Ferreira, no início do século XX, no sertão brasileiro, num lugarejo chamado Riacho das Almas. O personagem principal, Tonho, interpretado por Rodrigo Santoro, um jovem de 20 anos, que era estimulado pelo pai a vingar a morte de seu irmão mais velho, assassinado pelos Ferreira. E naquela luta dos Breves contra os Ferreiras, só existia um tempo de trégua. Era o tempo em que a camisa vermelha do sangue do último morto ficava pendurado no varal. Enquanto o vermelho do sangue prevalecesse, prevalecia a trégua. Depois, quando o vermelho se tornasse amarelo por causa do sol, a qualquer momento a morte chegaria pelo vingador. E o filho mais velho tinha o dever de vingar o irmão morto. O filme se desenvolve e apresenta o dilema de Tonho. Perpetuar aquela saga de vinganças, sendo obediente às ordens do pai e à tradição nefasta do lugar, ou escolher outro caminho, o caminho do perdão e da reconciliação. Mas, queridos, a cultura familiar foi tão forte que Tonho não se viu em outra alternativa que não fosse matar seu desafeto. Ele vai lá e o faz. E agora só restava aguardar que o vingador da outra família viesse em seu encalço. E no desenlace do filme, o irmão mais novo de Tonho, ao notar a chegada do vingador, aquele que mataria Tonho, toma as roupas do seu irmão, escondidamente, se veste com elas e assume o lugar de Tonho na morte. E com a morte daquele inocente, a trajetória de desgraça então chegava ao fim. Pastor, isso é ficção. Mas é ficção que retrata a realidade. Quem não se recorda da rixa interminável entre as famílias Alencar, Sampaio e Saraiva, na cidade pernambucana de Exu, na divisa entre Pernambuco e Ceará, que durou mais de 30 anos e levou à morte por vingança cerca de 40 pessoas entre as famílias. A rixa começou por conta de um boato na política local. E na tentativa de fazer frear a vingança, houve intervenção do Exército, da Igreja Católica, do Estado de Pernambuco e até do cantor Luiz Gonzaga, filho daquela cidade. Mas nenhuma tentativa deu certo. Porque poderiam ser... Porque nada vingou, nada falava ao coração daquelas pessoas. As pessoas da cidade viviam amedrontadas, mediam palavras, porque as palavras ditas poderiam ser interpretadas como favoráveis a um lado ou a outro lado. E a guerra não terminava nunca. E por quê? Por causa de uma velha estrutura pecaminosa. Foi necessário que fosse decretado lei seca naquela cidade. Foi necessário que fosse estabelecido toque de recolher. Mas nada funcionava. E a guerra entre as famílias só teve fim quando as novas gerações passaram a ver que não havia sentido naquela rixa inútil. E é exatamente isso que Jesus está fazendo aqui com os discípulos. Jesus está dizendo para os judeus e para os samaritanos, essa rixa é inútil, não tem sentido de ser. Toda a estrutura de ódio, de sentimento, de vingança, de falta de perdão, tem que cair. Não há sentido em mantê-las, não importa o quanto tenham lógica, e às vezes tem lógica de ser. Não importa os motivos, mas todas elas têm que cair. Em Efésios, no capítulo 2, versículos 14 a 16, Paulo ensina que havia um muro, uma parede de separação, de inimizade entre gentios e judeus. Mas Paulo diz que o evangelho da cruz destruiu esse muro. Veja o relato. Porque ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade,
aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que de dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Paulo está pintando um quadro belíssimo, com lindas cores. Ele imagina o muro de separação, a parede de inimizade entre judeus e gentios. E agora ele imagina a cruz, vindo com bastante força e batendo naquele muro e fazendo cair aquele muro. Não pode haver separação, toda estrutura de divisão, toda estrutura de ódio, toda estrutura de vingança tem que cair. Louvado seja o Senhor. Segunda verdade, precisamos romper com o espírito do mundo para vivermos pelo Espírito de Deus. Eu quero chamar a atenção de vocês para a reação extremada de Tiago e de João. O versículo 54 diz: vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? É possível, queridos, que aquela reação de Tiago e João fosse bem recebida por outro rabino. Um rabino que seguisse a lógica estabelecida pelo mecanismo do ódio. Um rabino que seguisse aqueles mesmos passos. Talvez fosse aplaudida por um levita ou por um sacerdote. Talvez fosse aplaudida por um doutor da lei, um escriba, um fariseu, talvez um saduceu. Jesus de Nazaré. E Jesus, diz o versículo 55, voltando-se para os discípulos, repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Os homens do mundo são movidos pelo Zeitgeist, uma palavra da filosofia alemã que explica o espírito da época, o espírito do mundo. Os homens do Zeitgeist. Nós não. O espírito do mundo dita as regras do mundo. Não para nós. Nós não somos do mundo. Uma coisa eu aprendi bem cedo com minha mãe, é que eu não me chamo todo mundo. E talvez você tenha ouvido isso da sua mãe também. A repreensão de Cristo levaria os discípulos a reverem seus conceitos e seus valores. Vós não sois do mundo. Vocês sabem de que espírito sois? Ou vocês não sabem? O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo para os discípulos que eles precisavam entender que a partir do momento que se tornaram discípulos de Cristo, precisavam aprender a pensar e a agir, não mais como pensam e agem as pessoas que não o conhecem, as pessoas do mundo, as pessoas que são movidas pelo espírito da época e do mundo, pelo Zeitgeist. Vocês precisam ser movidos pelo Espírito de Deus. Jesus Cristo estava ensinando: a partir de agora vocês não podem mais ser os filhos do trovão. O nome que Jesus deu para aqueles dois irmãos está em Marcos capítulo 3, versículo 17. Jesus estava dizendo: o único que pode falar com voz de trovão aqui sou eu. No entanto, eu escolhi falar com brandura ao coração dos pecadores. E a pergunta que devemos nos fazer é: qual é o espírito que está agindo em nós? Será o espírito da conciliação e do perdão? Ou será o Zeitgeist, o espírito do mundo, o espírito da época? Queridos, é o Espírito de Deus, o Espírito Santo que nos leva a entregar a capa quando nos tiram a túnica. É o Espírito Santo que nos leva a caminhar a segunda milha quando nos obrigam a caminhar a primeira. É o Espírito Santo que nos ajuda a sofrermos o dano por amor do Evangelho. E em nome da conciliação, eu gostaria de concluir este sermão com a maravilhosa atitude de Jesus em face da recusa dos samaritanos e da reação extremada dos discípulos. Mas antes eu quero fazer 3 perguntas. O que aconteceria se Jesus tivesse dado lugar ao ódio dos discípulos? Não haveria paz. O
que aconteceria se Jesus tivesse endossado o argumento de Tiago e João? Sim, tem que morrer. E o que acontecerá se o nosso coração continuar com essa amargura que nos consome, com esse ódio que nos dilacera, invadido pela ira? Porque há pessoas entre nós que não se falam, que se dizem discípulos de Cristo. Há pessoas dentro da mesma casa que não se falam. E esse não é o modelo que Cristo deixou para nós. Lembrem-se do que Jesus fez. Ele perdoou e amou até o último instante na sua morte na cruz, foi amando e foi perdoando. E Jesus tratou aquela rixa de maneira apropriada, queridos. Sabe o que ele fez? A resposta está no final do verso 56. E seguiram para outra aldeia. Eu vou repetir. O que Jesus fez? E seguiram para outra aldeia. Simples assim. Em outra aldeia dos samaritanos, com certeza, Jesus foi recebido, o que me leva a perceber algumas verdades. Primeiro, nem todas as pessoas agirão conforme pensamos que elas irão agir, porque nem todos os samaritanos são iguais. Amém? Segundo, sempre haverá uma oportunidade para reconciliação. Olhem para Jesus no Monte Gerizim, ali no poço de Jacó, conversando com aquela mulher, o que ele fazia? Reconciliava os samaritanos com os judeus. Ali estava o coração do mestre. Os discípulos atônitos ficaram porque não entendiam, mas Jesus estava ensinando, é necessário reconciliação, e Paulo fala isso, que o Senhor nos deu o ministério da reconciliação. E precisamos promover. Terceiro, há momentos na vida que precisamos deixar as ofensas do passado no passado, para poder seguir adiante. Tem gente que não consegue fazer isso. Vive se envenenando por causa das mazelas do passado, dos erros dos outros e talvez dos seus próprios erros. Quarto, Deus sempre reserva boas pessoas para nos acolherem, independente do rótulo que tenham recebido. Sempre haverá uma aldeia adiante. A porta está fechada aqui, o Senhor abre outra porta ali. Não precisa matar ninguém. Não precisa declarar inimizade com ninguém. É só seguir adiante. Quinto, nunca haverá justificativas para não perdoarmos os nossos irmãos. Nós precisamos nos lembrar, queridos, que nós não somos diferentes deles. Em último lugar, precisamos, por meio do ensino do Evangelho, quebrar os velhos paradigmas pecaminosos do passado, demolir essas estruturas terríveis, entendendo sempre que o que Deus tem para nós é infinitamente incomparável. Que seja este o nosso coração. Curva sua cabeça, querido. Senhor nosso Deus, obrigado por sua palavra lida e proclamada nesta manhã. Que ela possa descer ao nosso coração, nesses sulcos tão profundos que foram abertos pelo arado da Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra possa descer como semente profundamente e transformar a história da nossa vida. Age em nosso meio, Senhor, porque não há razão de ser para o nosso ódio, para a vingança. Não há razão de ser para a falta de perdão. Não há, Senhor. Faz, Senhor, uma obra maravilhosa em nosso meio. E que a Tua palavra encontre repouso nos nossos corações. Em Teu nome, Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido.